não há conquista sem santificação. Santidade na Bíblia significa separação, dedicação a Deus, afastamento das impurezas, do pecado. Santificação, segundo a visão bíblica, não é aquela pessoa sem pecado. Santificação é separação, afastamento do pecado. É uma dedicação às coisas de Deus. Esse microfone aqui é santo, porque ele é usado para ampliar a voz de Deus para a igreja, para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida pessoal, familiar e do seu povo. Os pecados precisam ser removidos. Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que bom estar nesta igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja forte. Que bom, parabéns, pastor Anderson, Deus abençoe a sua vida, parabéns à liderança, pastor irmão Ricardo ali, que Deus abençoe toda a igreja. Estamos realmente felizes em estar aqui, eu e minha esposa, a Beth, eu gostaria que ela ficasse de pé. Minha esposa, somos casados desde 1985, temos 2 filhas, Suzane e pastor Elton. Suzane é pastora em Resende, pastor Elton, e Alana e Eduardo são da Igreja Presbiteriana Raiz, ali no Flamengo. E temos 3 netos, o Theo, o Samuel e o Joaquim, são os netos mais lindos do mundo. Os avós concordam aqui? Ninguém concorda, né? Porque cada neto nosso é o mais bonito, não é isso? Louva a Deus, porque desde 1997 nós organizamos o Ministério Oikos. Oikos quer dizer casa, lar, família. Oikos é o Ministério de Apoio à Família. E a nossa missão é advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Tudo que fazemos visa dizer para a igreja, dizer para o governo, dizer para a sociedade que família é importante. E outra coisa importante é fortalecer a família, porque famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fortes, Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, forte. Vamos todos juntos repetir? Famílias fortes, Primeira Igreja Batista Vila da Penha, forte. Então, parabéns, pastor Anderson, pela visão de trabalhar com famílias, de ministrar as famílias, porque igreja e família são 2 instituições criadas por Deus. Uma depende da outra. Então, a igreja depende da família, a família depende da igreja. A igreja defendendo a família e a família fortalecendo, contribuindo com a igreja. Então, são 2 instituições criadas por Deus. E ao longo desses anos nós temos realizado muitas coisas em prol da família. Temos revistas de estudos bíblicos voltados para a família. E eu estava aqui e o pastor Wellington, cadê o pastor Wellington? Está ali, né? Fica em pé aí, pastor Wellington. E pega aquele diploma aí. O irmão, ele me mostrou um diploma de um evento que nós realizamos em 2001, irmão. Olha só. Um encontro de líderes em 2001, tem mais de 20 anos. Uma bênção, né? Então, nós treinamos líderes para trabalharem com famílias. Nós temos o nosso site, ministeriooicos.org.br. E temos também agora, também o Instagram. Então, eu vou pedir permissão ao pastor Anderson para que deem permissão aos irmãos para acessar o celular agora. Pode pegar o seu celular aí. E se você tem perfil no Instagram, você procura lá Ministério Oikos, O-I-K-O-S. Então, Ministério Oikos, @Ministério Oikos, é um logo amarelo, e você vai nos seguir agora, tá ok? Então, vai nos seguir, ministeriooicos.org.br é o nosso site, e Ministério Oikos é
o nosso perfil no Instagram, ok? Localizaram aí, todo mundo? Só seguir aí e você vai ser abençoado também com mensagens diárias na área de família. Por falar em família, pastor, eu fico feliz porque temos a nossa família aqui, o Rogério, que é terceiro vice-presidente da igreja, né? E quando ele estava vindo para cá, eu disse à igreja, pode ir para a igreja, dei o meu aval como tio, e aquela igreja é uma igreja viva, e agora está com o pastor Anderson, e eu assinei a autorização para o Rogério vir aqui, e é terceiro vice-presidente, né, irmão? Que bênção! O Rogério é muito jóia. Está ali o Rogério, a Aline, é uma bênção também. A Aline é uma bênção, e os filhos, o Felipe, o Pedrinho, o Eli. Cadê o Eli? Eli, fica de pé, Eli. Eli esteve comigo, pastores, esse homem aqui andou comigo mais de 20 anos, para cima e para baixo no Brasil inteiro. Eu dizia que ele era o meu Arão. Ele andava comigo toda semana e além de ser voluntário do Ministério Oicos. Isso aqui é grande também, viu, pastor? Vamos ali. Deus abençoe. A irmã Noêmia também está ali, né? Tem a Priscila também está ali. Fica de pé, Priscila. A Leia está aí? Não, né? Então, a nossa família está aqui. Muito bem, irmãos. Nós temos ali então, 2 produtos do nosso ministério. Meditações diárias para a família. São 365 meditações só sobre família. E você pode ler todos os dias uma mensagem de Deus para o seu coração na área de família, para fortalecer a sua família. E temos também aqui essas caixinhas que também são uma bênção. Atividades para a família, você vai ter sugestões, não é caixinha de promessa, isso é importante, mas só coisas para você fazer em família, coisas para fortalecer a sua família. E também para o seu casamento. Mimos para um casamento feliz. Quantos casados temos aqui? Levante a mão, por favor. Não é? Você não deve mimar os seus filhos. Você tem que mimar o seu marido. Amém, irmãos? Tem que mimar a sua esposa. Amém? Fala a Deus. Então, são coisas simples que você vai tirar e vai fazer com a sua esposa, tá bom? Está ali, né, Rogério? Está ali a saída, você pode pagar pelo Pix e você vai ser abençoado, também vai abençoar o nosso ministério. Se você quiser conhecer mais o nosso ministério, quiser orar por nós, contribuir com o nosso ministério, você deve ser dizimista da sua igreja, contribuir com os desafios da igreja, mas Deus tem dado tanta coisa a você pode ser um doador do nosso ministério. E você vai me procurar ali, e eu vou te dar essa fichinha aqui, e todos os meses você vai receber uma carta missionária do nosso ministério. E você vai abençoar o nosso ministério nessa área de luta pela família. Irmãos, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu e a minha esposa chegamos da Itália na terça-feira. Foi a terceira vez que nós estivemos na Itália. As 2 primeiras vezes foi a passeio, mas essa terceira vez agora foi para um trabalho, irmãos. E nós voltamos modificados, transformados pelo que nós vivemos na cidade de Brescia. No italiano é Brescia, para nós aqui é Brescia, né? Tem até Nova Brescia lá no sul, mas na cidade de Brescia fica na região da Lombardia, no norte da Itália. E nós fomos convidados para ajudar uma igreja, primeira igreja batista de Brescia. Irmãos, foram 32 dias de trabalho intenso. Quantos membros tem essa igreja aqui, pastor? 2.000 e poucos. Sabe quantos membros tem a primeira igreja batista de Brescia? Quantos? 50 membros? Amém. Amém. 4 membros. A igreja já teve 100 membros. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos um texto que um anjo apareceu a Paulo e disse: passa a Macedônia
e ajuda-nos. Onde fica a Macedônia, irmãos? Onde fica a Macedônia? Onde? Qual o continente? Na Europa. Macedônia é a Europa. Parte da Europa. E Paulo foi a Macedônia. E ele ganhou uma mulher para Cristo. E ganhou um carcereiro para Cristo. A primeira mulher convertida na Europa se chamava Lídia. Irmãos, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter a visão novamente dessa palavra desse anjo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Entre, vamos tomar a Europa, irmãos. A Europa está sendo tomada, irmãos, por uma religião que não crê em Jesus como Salvador. Lá está, na cidade de Treviso, pastor Denilson. Pastor Denilson é filho dessa igreja, irmãos. Filho do irmão Cornélio. Cadê o irmão Cornélio? Fica em pé, irmão Cornélio. A esposa, a mãe lá. Um filho dessa igreja, irmãos, está fazendo um trabalho extraordinário na cidade de Treviso. Ele começou uma igreja do zero, e essa igreja está com 50 membros hoje, irmãos. Amém? Quem conhece o Denilson, que lembra do Denilson? Orem pelo Denilson. Porque nós tivemos 32 dias em brecha. E nós precisávamos deixar uma estrutura para alguém dar continuidade. O pastor Denilson, o pastor Anderson disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei. E é interessante, quem te fala isso, às vezes, com uma multidão, né? Nas reuniões de oração. Mas na igreja, primeira igreja primaquiesa evangélica batista de Brecha, irmãos, isso é constante, 2, 3. Os italianos entendem a Cristo, conhecem a Cristo. Precisamos orar para alcançar os italianos, alcançar os muçulmanos, alcançar... A Europa hoje, irmãos, é multirracial, multi-etnia. O pastor Denilson está fazendo um trabalho extraordinário em Treviso. E eu disse, eu fui na casa dele, dormi na casa do pastor Denilson, pastor Denilson, ajude a igreja de Brecha. E hoje, irmãos, pela manhã, às 10 horas, o Denilson saiu lá de Treviso, andou 2 horas com 3 carros e foi ajudar a igreja batista de Brecha. Ele vai ajudar a igreja de Brecha, amém, irmãos? Esta igreja batista Vila da Penha está ajudando a igreja batista de Brecha, irmãos. Eu estava falando com o pastor Anderson, nós precisamos fazer um movimento nas igrejas para nós tomarmos a Europa, irmãos. Quantos descendentes de europeus temos em nossas igrejas? Quantos descendentes de italianos nós temos nas nossas igrejas? Quantos descendentes de italianos temos aqui? Levante a mão, por favor. Quantos descendentes? Olha só. Ore pela Itália. Pense seriamente em ir para a Itália. Você é neta de italiano? Você é italiana. Você precisa só reconhecer a sua cidadania. Não sei se você já fez isso. Nós precisamos começar a levantar em nossas igrejas descendentes de italianos, porque eles podem ir lá como italianos, já como cidadãos italianos, tem saúde, tem educação, praticamente de graça. Não precisa pagar plano de saúde, não precisa pagar escola. O governo oferece isso. Mas vá com uma missão para ajudar as igrejas. Parabéns, pastor Anderson, porque essa igreja investe na Europa. 2 missionárias na França. Não é isso? Nós precisamos ganhar a Europa, irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos orassem pela igreja de Brecha, para que Deus mande um pastor, para que a igreja dê os recursos, para que a igreja cresça naquela cidade, irmãos. Brecha é uma das 10 cidades mais importantes
Itália. E eu gostaria que os irmãos orassem pelo pastor Denilson, orassem pela igreja de Brecha, orassem pela Itália, orassem pela Europa. Se você é descendente de português, olhe para Portugal. Se você é descendente de francês, olhe para a França. Meu irmão, ore pela Itália. Pense em ser cidadã italiana. Vá morar na Itália. Viu? Faço o desafio aqui. Amém, irmãos? Vamos pregar, né? Pastor, eu perguntei ali, o pastor Anderson, quanto tempo nós temos? Ele disse, pastor, fique à vontade. Eu sei que isso é cortesia do pastor Anderson, não é isso? São 10h40. Uma vez eu fui pregar numa igreja, pastor Anderson, e o pastor disse, olha, fique à vontade. Era uma igreja do interior e passava um ônibus. E o pastor disse, fique à vontade, mas o último ônibus que passa e o povo pega o ônibus para ir para casa é às 9h, mas fique à vontade. O ônibus vai passar e você vai ficar pregando sozinho. Irmãos, qual é o tema da igreja para esse ano? Qual é o tema, pastor Anderson? Todos juntos? Santificados para conquistar. Mais uma vez? Santificados para conquistar. E o pastor Anderson me deu um desafio. Santificados para cumprir os propósitos espirituais. Amém? Vamos orar. Senhor amado, na tua presença estamos, nós queremos agradecer-te, Senhor, por essa hora, e queremos agradecer-te, Senhor, por essa igreja tão vibrante, tão viva, tão atuante, tão relevante, Senhor, para o teu reino. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Anderson, por todos os líderes, pela diretoria, pelos irmãos, pelas irmãs, os jovens, tantas crianças. Ó Deus, essa igreja sempre foi uma igreja vibrante e é tão bom saber que ela continua vibrante para a honra e glória de Jesus. Fala, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Santificados para cumprir os propósitos espirituais. Vamos ler então a palavra de Deus, irmãos, em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Nós temos um texto muito conhecido nas Escrituras Sagradas. O Josué 3,5 diz, então Josué disse ao povo, santifique-se, purifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Então Josué disse ao povo, purifique-se, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. É uma promessa condicional. É uma promessa com uma condição: santificação e conquistas. Não há conquista sem santificação. Então, há uma promessa de Deus aqui: purifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem o conceito de santidade na Bíblia. Santidade na Bíblia significa separação, dedicação a Deus, afastamento das impurezas, do pecado. Então, um vaso, ele era santo porque ele era separado para o culto ao Senhor no templo. Então, santificação, segundo a visão bíblica, não é aquela pessoa sem pecado. Santificação é separação, afastamento do pecado. É uma dedicação às coisas de Deus.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, também o versículo 16, a Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Em Esdras, capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: vós sois santos ao Senhor. Nós não somos santos ao pastor, nós somos santos ao Senhor. E são santos esses utensílios, como também esta prata e esse ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Então, aquele teclado ali, ele é santo, porque ele foi comprado e foi dedicado para ajudar os irmãos no louvor ao Senhor. Esse microfone aqui é santo, porque ele é usado para ampliar a voz de Deus para a igreja. Esse instrumento musical aqui é santo, porque ele foi comprado e ele está sendo usado e vai ser usado para o louvor a Deus, o Deus vivo. Não uma religião que não tem Deus como Senhor, mas a Deus vivo. Então nós somos santos. Nós somos santos aqui em Vila da Penha, porque Paulo diz que nós somos santos na cidade onde estamos. Mas eu quero falar, irmãos, sobre esse tema: santificados para cumprir propósitos espirituais. E eu quero me basear no livro de Josué, especialmente um pouquinho mais adiante, quando narra a história de Acã. Em Josué, capítulo 3, diz assim: purifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vocês. E realmente isso aconteceu, irmãos. Deus estava levando o povo para a terra prometida. E o que nós encontramos, irmãos, é algo muito extraordinário. Deus fez com que o povo conquistasse a cidade de Jericó, capítulo 6, a queda de Jericó. A queda de Jericó. Uma das cidades mais antigas, a cidade mais antiga do mundo. Quem já foi em Israel sabe disso. É interessante a gente andar por aquelas ruínas e imaginar que naquelas proximidades Deus se revelou ali. E logo depois da tomada de Jericó, o povo se deparou com a cidade de Ai. Pensando do ponto de vista futebolístico, seria o seguinte: eles tinham enfrentado um clássico, um gigante. Um gigante. Seria mais ou menos assim como o Flamengo, né? Imaginar jogar com um gigante. O Botafogo, por exemplo. Por que os irmãos riram? Não entendi a risada dos irmãos. Mas essa é a realidade, né? E ganhou. 2-0, tranquilo. Acontece sempre isso. E logo depois veio a cidade de Ai. Então seria enfrentar aí um Bom Sucesso, São Cristóvão. Mas não aconteceu.
E o que aconteceu então, irmãos? Nós encontramos o seguinte. Diz a palavra de Deus, irmãos, que uma tragédia aconteceu. O povo foi derrotado. Então eu quero pensar com os irmãos em 3 direções. A santidade, irmãos, presta atenção, a santidade é comprometida na família por meio de uma pessoa. A santidade na família, ela é comprometida por meio de uma pessoa. Ali está a média, mas é meio, por meio de uma pessoa. Leiam comigo, acompanhem comigo em Josué capítulo 7, versículo 1. Diz assim: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Agora presta atenção. Um homem chamado Acã roubou algumas delas. Um homem colocou problemas, colocou dificuldades, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã. Um homem. A santidade na sua família, a santidade no seu casamento, a santidade na igreja, pode ser comprometida por uma atitude de uma pessoa. Não foi a esposa de Acã, não foram os filhos de Acã, mas o homem. É sempre um homem, é sempre uma mulher, que pode ser usada por Deus ou usada pelo inimigo. Deus usou um homem chamado Moisés. Deus chamou um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. Mas aqui nós encontramos os inimigos usando um homem, Acã. Acã. O pecado entra no meio do povo, o pecado entra no meio da família, por meio de uma pessoa. Por meio de uma pessoa. E qual foi o pecado de Acã, irmãos? O pecado de Acã foi, primeiro, desobediência. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Está em Josué capítulo 7, versículo 20 e versículo 21. Mas lá em Josué capítulo 6, versículo 17 e versículo 19, diz: a cidade, contudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Então veja lá em Josué capítulo 6, que havia uma ordem de Deus. Deus tinha dito ao povo: olha, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Destruam tudo, tudo. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor. Você não pode tomar isso, isso pertence ao Senhor. E o que Acã faz, irmãos? Acã vai e olha uma capa da Babilônia e desobedece essa ordem de Deus, desobedece a ordem de Deus.
Então havia no coração de Acã o pecado da desobediência. Desobediência. O outro pecado de Acã foi cobiça. Ele cobiçou a capa da Babilônia. Então, muito cuidado com esses dois pecados: desobediência e cobiça. Quando nós desobedecemos a Deus, nós somos esse homem como Acã, que pode ser usado pelo inimigo para comprometer a santidade na família, a santidade na igreja. Cuidado com a desobediência. Seja obediente às ordens de Deus. Seja obediente aos mandamentos de Deus. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a cobiça. Desejar o que é do outro. Desejar ter as mesmas coisas do outro. Cobiça. Então, irmãos, a Bíblia é muito interessante quando diz um homem chamado Acã. Um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem. Eu não sei quantos militares tem aqui do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, mas os militares, pastor Anderson conhece com certeza um termo chamado cabeça de praia, não é isso? O que é uma cabeça de praia? Cabeça de praia, irmãos, eu procurei colocar aqui, eu vou explicar isso para os irmãos. É uma linha temporária criada por uma unidade militar que alcança uma praia de desembarque por mar e começa a defender a área enquanto outros reforços chegam. Então, em filmes você vê isso, a tomada de exércitos desembarcando numa praia. Aquilo é uma cabeça de praia. É preciso tomar aquela praia, tomar aquele território, para que outros militares, outros batalhões cheguem e avancem para o território. Estou certo, pastor? Acã, irmãos, foi a cabeça de praia de Satanás para entrar na sua família, entrar no povo. Por quê? Porque ele foi usado. O inimigo primeiro tomou o coração de Acã, era a praia. Ele tomou o coração de Acã, e depois ele tomou a família de Acã, e depois comprometeu a caminhada do povo de Israel, e foi derrotado por Ai. Muito cuidado, para que você não seja uma cabeça de praia do inimigo. Não permita que o inimigo use você como cabeça de praia para conquistar territórios importantes no seu casamento, na sua família. Não permita que o inimigo use você como cabeça de praia para se infiltrar na igreja de Jesus Cristo, entre o povo de Deus. Acã, irmãos, ficou conhecido na história bíblica como a pessoa que comprometeu a santidade e levou à derrota do povo de Israel. Um homem. Não seja você esse homem na sua família. Não seja você essa mulher em sua família. Não seja você esse jovem em sua família. Cuidado com o pecado da desobediência. Obedeça a Deus. Obedeça o que está na palavra de Deus. Irmãos, eu sempre digo que tem 3 tipos de vontade de Deus: a vontade universal, a vontade moral e a vontade individual. A vontade universal é aquilo que tudo acontece
com autorização de Deus. Nenhum pássaro cai sem autorização de Deus. A vontade moral é aquela vontade que está revelada na palavra de Deus. Você não precisa perguntar a Deus se é pecado ou não adultério. Não precisa perguntar a Deus, porque a Bíblia já diz: não adulterarás. Você não precisa perguntar a Deus se é pecado ou não mentir, porque a Bíblia diz: não mentirás. Você não precisa perguntar a Deus se é pecado ou não fornicar, porque a Bíblia diz que é pecado a impureza sexual. E a vontade individual, aquela vontade de Deus para a sua vida. Então, Deus já revelou muitas coisas na sua palavra que você não pode desobedecer a Deus. E quando você desobedece a Deus, você é esse homem, essa mulher, que compromete a santidade que Deus quer para a sua família, para a igreja de Jesus. Não seja uma espécie de cabeça de praia do inimigo para tomar o seu casamento, para tomar a sua família, para comprometer o avanço da igreja. Um homem, diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o pecado compromete os propósitos de Deus para a nossa vida pessoal, familiar e para o seu povo, o povo de Deus. E a Bíblia diz em Josué capítulo 7, versículo 1, um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. A ira do Senhor. Quantos irmãos aqui já ouviram a mensagem sobre a bondade de Deus? Levante a mão. Bondade de Deus. Deus é amor. Amém. Quantos irmãos aqui já ouviram a mensagem sobre a ira de Deus? Levante a mão. Irmãos, como é bom cantar aquela música do Isaías Saad, né? A bondade de Deus. Como é bom cantar a bondade de Deus. Mas eu não sei, irmã, que dirige o louvor. Tem alguma música, tem algum louvor que fala sobre a ira de Deus? A ira de Deus. Muitas vezes, irmãos, pregamos sobre a bondade de Deus. Que devemos pregar? Deus é bom. Amém? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Repita comigo. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas a mesma moeda que tem a bondade de Deus, também, do outro lado, fala sobre a ira de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a ira de Deus se acendeu contra os israelitas. Precisamos, irmãos, falar mais sobre a ira de Deus. A ira de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O pastor americano disse uma coisa interessante. Ele disse que um dia, as represas da bondade de Deus se romperão e jorrará sobre a humanidade as águas da ira de Deus. Um dia, as represas da bondade de Deus. Irmãos, o que nós estamos vendo aí são as represas da bondade de Deus. Tanta coisa que deixa Deus irado, irmãos. Se você ler o contexto de Romanos capítulo 1, você vai ver
que está acontecendo hoje. Eu não vou mencionar aqui tanta coisa, irmãos, que está acontecendo nessa sociedade, que está destruindo a família, que está acabando com a família. Tanta coisa errada, irmãos, tanta coisa errada. E o que está acontecendo? As represas da bondade de Deus estão intactas. Mas um dia essas represas se romperão, e as águas da ira de Deus inundarão. Irmãos, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. No dia 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, em Connecticut, lá no norte dos Estados Unidos, um homem chamado Jonathan Edwards, ele pregou um dos sermões mais conhecidos da história do cristianismo. E o seu sermão foi intitulado como Pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz a história, irmãos, que Jonathan Edwards começou a pregar esse sermão, falando sobre a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. E ele começou a pintar, a descrever o inferno, a ira de Deus. E as pessoas começaram a gritar: o que eu posso fazer para me salvar? A história diz que as pessoas começavam a subir nas colunas do templo, perguntando: salva-me, salva-me, salva-me. Tudo porque um homem pregou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. O que farei para ser salvo? Diziam os ouvintes. Estou indo para o inferno. O que farei por Cristo? Pecados secretos começaram a ser confessados. Irmãos, a Bíblia fala do amor de Deus. Cantemos o amor de Deus. Mas não nos esqueçamos da ira de Deus. Porque quando nós pecamos, Deus se entristece. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz, irmãos, que por esse pecado de Acã, 36 pessoas morreram. 36 pessoas morreram. Isso quer dizer o seguinte: o pecado afeta a outros. Você não vai ter conquistas enquanto não se desfazer dessa capa da Babilônia, desse pecado que está no seu coração. Então, nós tenhamos essa consciência de que o pecado compromete as bênçãos que Deus tem para a nossa família, as bênçãos que Deus tem para o nosso casamento, as bênçãos que Deus tem para a nossa igreja, as bênçãos que Deus tem para o nosso país. O pecado de Acã, de um homem, comprometeu, fez com que 36 pessoas morressem naquele dia. O pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Consequências terríveis. O pecado de adultério tem consequências. O pecado de fornicação tem consequências. O pecado da mentira tem consequências. O pecado da corrupção na sua empresa tem consequências. Você não é o único afetado. Outras pessoas são afetadas. A sua família é afetada. A sua igreja é afetada. O pecado de Davi, por exemplo, não afetou somente a si, mas toda a sua família. As consequências foram em direção à sua família. Então, quando você peca,
Você não está prejudicando tão somente a si mesmo, mas você está prejudicando a sua família, está prejudicando o seu casamento, está prejudicando os seus filhos. Um dos livros mais interessantes que eu já li foi um livro escrito pela Paula, um livro chamado Pornificados. Paula Pumbedge. Pornificados. Pastor, é um livro que descreve, ela fez pesquisa, jornalista, as consequências da pornografia na vida pessoal, no casamento, na família e na sociedade. O prejuízo que a pornografia traz. É um livro interessantíssimo de ler. As consequências danosas para a vida pessoal, para a vida conjugal, para a sexualidade conjugal, para a família, para a sociedade, para a igreja, para a nação. E quando você é um Acã, você é esse homem, você é essa mulher, que toma uma decisão errada de desobedecer a Deus, de cobiçar, você está sendo cabeça de praia e vai prejudicar não somente a você, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Vai prejudicar a igreja. Pecado de corrupção nesse país, irmãos. Pecado de corrupção nesse país. Quantas milhares de pessoas foram afetadas? Milhares de pessoas afetadas. Quantos hospitais poderiam ser construídos? Quantas vidas poderiam ser poupadas, melhorando as estradas? Pessoas que morreram vítimas de acidente nas estradas pessimamente conservadas. Quantas crianças morreram de insalubridade porque o dinheiro foi desviado, poderia ser aplicado no saneamento público. Esse país é lindo, irmãos, esse país é maravilhoso, esse país tem recursos tremendos, irmãos. Mas pessoas estão morrendo pelo pecado da corrupção. E muitos crentes também estão envolvidos nesses atos de corrupção nas estatais do nosso país. Escolas poderiam ser criadas, hospitais infantis, hospitais para mulheres, hospitais, saneamento básico, rodovias melhores. Mas o pecado da cobiça, porque a pessoa, quando pratica a corrupção, está cobiçando o dinheiro que não é dele, mas é do bem público. É o nosso dinheiro que deve ser aplicado nas coisas para o bem da sociedade. Então, o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. E não permita que você seja esse Acã que vai prejudicar o avanço da sua família, os propósitos que Deus tem maravilhosos para a sua família, os propósitos que Deus tem maravilhosos para a igreja, os propósitos que Deus tem maravilhosos para esse país. E em terceiro lugar, irmãos, para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida pessoal, familiar e do seu povo, os pecados precisam ser removidos. Amém? O que diz lá em Josué capítulo 7, versículo 13? Diz assim a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã. Por isto é que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Deus sabe. Josué não sabia, mas Deus sabe. Deus sabe se tem uma capa de Babilônia no seu coração. Deus sabe se tem uma capa da Babilônia na sua vida. E ninguém sabe, mas Deus sabe.
E Deus diz: pois isto é que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Deus não vai dar bênção na sua família, no seu casamento, na sua vida familiar, enquanto você não remover essa capa da Babilônia. As conquistas, irmãos, sucedem à santificação. E a Bíblia diz então, lá em Josué capítulo 7, versículo 20, Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei, olha aí a cobiça, tanto que os tomei para mim. Estão escondidas no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Onde que estavam aqueles objetos, irmãos? Onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Escondidas no chão. Irmãos, para Deus cumprir os seus propósitos, para Deus fazer coisas extraordinárias na nossa família, com os nossos filhos, com a igreja, é preciso que nós confessemos nossos pecados, porque nós temos a tendência de esconder os nossos pecados. Adão tentou esconder o pecado, se escondendo atrás de uma árvore. Deus diz: Adão, onde você está? Caim tentou esconder a morte de Abel, seu irmão. Moisés tentou esconder o egípcio na areia. Davi tentou esconder o seu adultério com Batseba e o homicídio de Urias por algum tempo. Acã tentou esconder no chão, debaixo da tenda, na casa, no ambiente familiar. Eu escondi, eles estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo, dentro de casa. Então, irmãos, a pergunta que eu quero colocar é a seguinte: onde você está escondendo, ou tentando esconder o seu pecado? Onde que seu pecado está escondido? Talvez esteja escondido na sua sexualidade. Talvez você esteja envolvido com pornografia. Pastor, 34% dos homens cristãos têm algum comprometimento com pornografia. 34% dos homens cristãos têm comprometimento com pornografia. Talvez seu pecado esteja escondido, você esteja tentando esconder os seus pecados na área financeira. Talvez a capa da Babilônia esteja na área financeira. E você está fazendo coisas erradas na área financeira. Você cavou um buraco e está escondendo essa capa da Babilônia nessa área da sua vida, nos seus negócios escusos, na sua empresa. Irmãos, é difícil ser empresário nesse país. Mas eu quero contar uma história de um homem que tem sido uma bênção, irmão. Ele se chama Valdir. Esse homem é rico. Esse homem tem uma empresa, irmãos, em São Paulo, na área de tecnologia, esses pardais, velocidade.
Esse homem, irmãos, abençoa o reino de Deus. Ele deu agora 100 mil euros. 100 mil euros de oferta para um pastor que tem uma visão missionária para abençoar missionários que enfrentam traumas, crises pós-traumáticas, estresse pós-traumático. Para ser uma espécie de um besó, de uma área de descanso. Ele deu 100 mil euros para tentar comprar uma casa na Europa, para abençoar esses missionários. Esse homem é simples. O seu Valdir tem essa empresa. Ele entrou numa licitação numa cidade de São Paulo para colocar esses pardais em toda a cidade de São Paulo, uma cidade grande de São Paulo. Quatro empresas apresentaram o edital. Tentaram fazer um acordo. Olha, você ganha aqui, depois eu ganho na outra cidade. Isso acontece, né? Ele disse, não. Essa é a minha proposta, eu vou entrar nessa licitação de milhões, uma licitação pública. Tentaram fazer alguma coisa com ele, escusa, ele não quis. Crente, um simples presbiteriano. Abriram-se as propostas. Ele ficou em quarto lugar, perdeu. Uma semana depois, primeiro vencedor, desclassificado, porque não cumpriu algumas normas lá, alguma coisa não tinha sido pago, alguma certidão faltou. 10 dias depois, segundo vencedor, desclassificado, não cumpriu algumas exigências. 15 dias depois, terceiro vencedor, desclassificado, algumas certidões estavam faltando. Ele foi chamado então para apresentar todos os documentos. Ele apresentou, o irmão Valdir apresentou todos os documentos, todas as certidões, tudo pago. Venceu a proposta. Contribui com a sua igreja, contribui com o reino. Irmãos, 100 mil euros para a obra missionária esse homem deu recentemente. Isso quer dizer 550 mil reais. Por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Porque nós não podemos experimentar as bênçãos, as maravilhas de Deus, se temos capa de Babilônia, pastor. Tem capa de Babilônia aí nessa empresa. Deus não vai abençoar a sua empresa enquanto você não tiver, enquanto você não limpar, não cavar esse buraco na contabilidade, no RH da empresa. Deus não vai abençoar enquanto você não tirar essa capa que está escondida na sua empresa. Nos seus relacionamentos, no seu namoro. Jovem, tem capa de Babilônia no seu namoro. Tem muitos namorados cristãos que estão cultivando capa de Babilônia, estão fazendo coisas que Deus não quer que você faça. É pecado, relação sexual antes do casamento é pecado. É capa de Babilônia no seu namoro. Tire essa capa de Babilônia. Cave, tira essa capa, entrega a Deus, e Deus vai abençoar a sua empresa, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar os seus estudos. Tem capa de Babilônia nas suas provas?
lá na universidade? Você está fazendo alguma prova com capa de Babilônia? Fazendo coisas escusas? Deus não vai abençoar. Deus não vai fazer maravilhas, pastor, enquanto a gente não cavar essa capa de Babilônia, que a gente tenta esconder. Podemos esconder da esposa, podemos esconder do marido, pode esconder dos pais, pode esconder dos filhos, pode esconder do governo. Vem aí agora o imposto de renda, né? E a gente tem que declarar tudo. Irmãos, Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa igreja. Mas não seja o Acã, não seja esse homem, essa mulher, que o inimigo vai usar como cabeça de praia para tomar a sua família, tomar os seus negócios. Procure não ser esse homem, não ser essa mulher. Procure não ser o Acã. Cuidado com a ira de Deus. Deus está com suas comportas, com seus diques firmes, segurando as águas da ira. A bondade de Deus é isso, essas comportas, esses diques. Mas um dia esse dique romperá. A água da ira de Deus vai tomar essa humanidade. Como está acontecendo lá em Porto Alegre? Coisa terrível, irmãos. Vai tomar. Não viva uma vida que acenda a ira de Deus na sua vida. Não viva essa vida. Não viva essa vida no seu casamento, nos seus negócios, no seu namoro, nos seus estudos, que acenda, que provoque a ira de Deus. Porque tudo tem consequência. Uma relação sexual tem consequências. Quantos DSTs tem aí, irmãos? Tudo é consequência da desobediência. Não faça falcatrua, porque tem consequências. E cave. Diga: Deus, aqui está escondido a minha capa da Babilônia. É nessa área da minha vida que está escondida a capa da Babilônia. E pegue essa pá de Deus e comece a cavar, e tirar e colocar diante de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. A ira ardente de Deus se apagou. Por quê? Porque foi feito coisa que tinha que ser feita. Hoje a bondade de Deus está ainda na sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, confessar os seus pecados, Deus conhece, e não pedir o pastor para que providenciasse pedras se vamos apedrejar você. Não, o dique da bondade de Deus está intacto. Mas faça do seu coração, erga agora esse simbolismo desse Vale de Acor, e cesse disso na sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Josué capítulo 7, capítulo 8, o seguinte: e o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem desanime, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai. Deus deu essa ordem.
depois tão somente que tratou do pecado de Acã. Avance, porque agora vocês estão preparados para receber a bênção, para receber a vitória. Vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Eu gostaria que você orasse e diga: Deus, eu não quero ser um homem, uma mulher, que seja cabeça de praia para o inimigo tomar a minha família, para que por meio de mim a minha família seja derrotada, porque por meio de mim a minha igreja seja prejudicada, o meu casamento seja prejudicado. Deus, eu não quero que eu seja um homem, eu seja uma mulher que sirva de cabeça de praia do inimigo, para entrar na minha casa, para tomar os meus bens, tomar os meus filhos, tomar o meu casamento, tomar a minha empresa. Eu não quero ser cabeça de praia do inimigo como Acã foi. Deus, não quero ser esse homem, não quero ser essa mulher que sirva de cabeça de praia do inimigo para entrar na minha casa, entrar na minha família. Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque os diques do teu amor estão me protegendo. Mas eu sei que tu fica triste quando eu peco. Ó Deus, obrigado pelo dique do teu amor sobre a minha vida, sobre a minha empresa, sobre o meu lar. Ó Deus, obrigado, porque esse dique do teu amor tem me protegido. Mas, ó Deus, eu quero cessar agora a minha caminhada de pecado, para que eu não experimente a tua ira, Senhor. Deus, aqui está a minha capa da Babilônia. Ela está enterrada aqui, Senhor. Ela está enterrada nas minhas finanças. Essa capa da Babilônia, Senhor, tu sabes, ela está enterrada aqui, na minha empresa. Senhor, tu sabes que a capa da Babilônia está aqui no meu namoro. Senhor, tu sabes que a capa da Babilônia está aqui na minha sexualidade. Eu estou envolvido com pornografia. Senhor, eu estou envolvido com corrupção na minha empresa. Senhor, eu estou compactuando com corrupção na estatal que eu trabalho. Essa é a capa da Babilônia, está aqui, Senhor, está aqui, tu sabes, mas eu estou te confessando, ela está enterrada aqui. Eu quero que o teu Espírito, Senhor, cave e tire essa capa, porque eu estou prejudicando a mim mesmo, eu estou prejudicando a minha família, estou prejudicando a minha igreja, estou prejudicando o Brasil. Ó Deus, eu quero fazer desse momento o vale de Acor da minha vida. Eu quero receber as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, mas eu não estou recebendo por causa da capa da Babilônia que está aqui, que eu estou desobedecendo, eu estou cobiçando a mulher do próximo, eu estou cobiçando coisas que não são do teu agrado, eu estou cobiçando aquela mulher no meu trabalho, eu estou cobiçando aquele homem no meu trabalho, eu estou cobiçando ter mais dinheiro de forma ilícita. Eu estou cobiçando, Senhor. Eu estou desobedecendo a Ti. Eu sei que estou desobedecendo, porque essa ordem é clara. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa igreja, Senhor, tão amorosa. Esse pastor tão carinhoso, que gosta tanto de rir, de abraçar. Obrigado pela vida do pastor Denilson, que está lá na Itália, que é fruto dessa igreja, foi pastor de jovens dessa igreja.
do irmão Cornélio, dos diáconos, da liderança dessa igreja. Como é bom ver essa igreja reformada, chegando ali embaixo na Avenida Meriti. Que coisa linda, Senhor, ver aquela entrada, é reflexo do que está acontecendo no coração dessa igreja, Senhor. Que coisa bonita, essa parte aqui de cima, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Ó Deus, obrigado pela hospitalidade, pelo carinho das irmãs que prepararam um café tão gostoso. Obrigado pelos pastores que por aqui passaram, Senhor. O Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo pastor Sebastião, que já está contigo na glória, pelos outros pastores, pelo pastor João, que está fazendo um excelente trabalho lá em Portugal. Ó Deus amado, abençoa o pastor Anderson, Senhor, sua esposa, sua família. Ó Deus, abençoa as famílias. Deus, não queremos ser um Acã, nós não queremos ser esse homem, essa mulher, que sirva como cabeça de praia para o inimigo tomar a nossa família, a nossa casa, a nossa empresa, a nossa sexualidade, nossos relacionamentos, nossa vida estudantil. Deus, obrigado pelo teu amor, pelo dique do teu amor que nos cerca, porque eles estão retendo as águas da tua ira. Ó Deus, tu conheces, tu sabes onde está a capa de Acã em nossa vida. Nós tentamos esconder, mas não conseguimos. Mas nós queremos confessar. Ajuda-nos, Senhor. Que essa manhã seja um vale de Acor, que nós deixemos isso para trás e avancemos para as cidades ideais que temos pela frente em nossa vida. Nós oramos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu vi uma história muito interessante lá, que essa igreja aqui, o irmão Cornélio, né? Cornélio, ele trabalhou na fábrica de cimento. E parece que ele pediu o dono da fábrica de cimento, não é isso? E esse dono da fábrica de cimento deu um desconto de 50% no cimento. E todo sábado, um caminhão de cimento chegava aqui para construir esse templo. Não sei quantos irmãos conhecem essa história. Mas nós estamos aqui porque muita gente fez história, né? E os irmãos estão fazendo história. Que os irmãos sejam homens e mulheres de Deus, que sejam cabeças de praia de Cristo Jesus, para continuar avançando. Amém? Amém.